Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora já começando a voltar, né, ao nosso futebol brasileiro, a Copa do Mundo, temos um representante, o Fluminense, brilhantemente nas semifinais do Mundial, mas semana que vem já começa, ou recomeça, né, melhor, o nosso Campeonato Brasileiro e as atividades aqui no Brasil. E Botafogo e Flamengo aqui do Rio, né, que foram eliminados nas oitavas de final da Copa do Mundo, saíram com sequelas, né? Os dois saíram com sequelas. E aí a gente vai falar um pouco das sequelas do Flamengo, as sequelas do Botafogo e vamos falar também do que aconteceu até o prezado momento em Botafogo e Flamengo até esse início ou essa retomada de Campeonato Brasileiro. Ainda temos uma semana para retomar o Campeonato Brasileiro. A janela internacional abre no dia 10, ou seja, abre acho que na quarta-feira, se não estiver enganado, 7, 8, 9, 10. Abre na quinta-feira, melhor, na quinta-feira, dia 10 de julho, e aí poderemos ter mais movimentações. A gente acaba não sabendo direito como vai estar os times, e aí a gente pode falar de Botafogo e Flamengo, e de outros times também, como é que os times vão ficar com essa janela? Porque essa janela do meio do ano é a janela principal para a Europa, né? Porque eles vão retomar o calendário deles. O calendário deles é de meio a meio de ano. E aí aqui também, saindo jogadores, chegando jogadores, e a dupla Botafogo e Flamengo tá nessa situação. Então vamos lá para fazer um resumão de Botafogo e Flamengo pós-Mundial e já pensando para a retomada aqui dos nossos campeonatos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, tudo que se tem até o final do ano. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube Membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Só lembrando, não deixe de hypar também os vídeos que vocês estão assistindo. Hypar é uma forma de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana o mesmo vídeo. É simples. Assim que você curtir, vai abrir uma janelinha escrito hypar. É só você clicar ali que você vai ajudar o canal a crescer. Só lembrando aqui para a galera que acompanha aqui o canal, vocês viram que o canal ficou mais ou menos uma semana parado, sem ter vídeo nenhum. Já expliquei no vídeo anterior, eu tive um problema técnico, um problema familiar, e por esse motivo eu dei esse tempo. Até que não foi ruim não, tá? Perdi muita coisa quando você fica uma semana sem falar de futebol, sem acompanhar futebol, irmão, acontece tudo. Eu parei de falar de futebol, estávamos nas oitavas de final. Quando eu voltei a olhar para o futebol, o Fluminense já era semifinalista. Eu tomei um susto, né? Eu fui procurar ver o Manchester City eliminado pelo Al Hilal. Ou seja, tu fica uma semana, irmão, muda muita coisa. Mas o papo não é esse. O papo não é esse. O papo é Botafogo e Flamengo. Então vamos lá. Com as eliminações de Botafogo e Flamengo, algumas coisas já estavam definidas. Tá? No Botafogo, o Igor Jesus já estava vendido. Tá? Mais ou menos igual o Palmeiras. A gente não vai falar de Palmeiras agora, mas é mais ou menos. O Botafogo já tinha o Igor Jesus vendido. Tá? O Palmeiras tinha lá o garoto, lá o Estevão vendido. E o Flamengo, o Gerson. Só que o Gerson do Flamengo, na minha opinião, foi mau caráter. Tanto o Gerson quanto o pai do Gerson. O Igor Jesus, não. O Igor Jesus, não.
Teve a negociação, ele se pronunciou, ele falou: o Gerson foi mau caráter, tá? O Gerson foi mau caráter. Na minha opinião, o Gerson do Flamengo já está indo tarde, vai deixar saudades pelo futebol que ele fez, pelas conquistas, mas irmão, o Flamengo não tem que fazer despedida, fazer cartinha, nada. O Igor não. Torcida se despedir, agradecer, a torcida do Botafogo tem que agradecer o Igor, tudo porque o Igor está saindo pela porta da frente. O Gerson saiu pela porta dos fundos. Ah, o Gerson deu muito lucro para o Flamengo? Sim. O Gerson deu muito lucro para o Flamengo. Isso aí ninguém pode negar. O Gerson deu muito lucro para o Flamengo nas negociações? Sim. O Flamengo ganhou muito dinheiro com o Gerson nas negociações. O Flamengo trouxe o Gerson, depois vendeu muito mais caro, trouxe o Gerson de novo e agora vende mais caro. Ou seja, o Flamengo ganhou o dinheiro com o Gerson. Mas o que eu estou falando em relação? É a situação de como saiu. O Gerson querer sair, querer ganhar mais, normal. Isso aí não tem problema nenhum. O problema é como foi. O tanto que o Gerson foi para o Mundial, não deu entrevista, não atendeu a torcida direito. O pai do Gerson é um boçal, só fala merda. O Gerson tá indo embora. Não falou nada com a torcida, não se despediu. E o Flamengo também não tem que dar. Valeu, beleza. O Gerson foi lá, rompeu o contrato. Vão lembrar do Gerson, mas irmão, torcida do Flamengo não quer mais o Gerson. Se der errado, o Gerson pode ir para qualquer outro clube. No Flamengo, dificilmente ele vai ter espaço com a torcida. O Gerson se torrou. Aquela entrevista que o Gerson deu para o Romário, dizendo que ele se considerava ídolo do Flamengo e ele queria continuar e aumentar essa idolatria com a torcida do Flamengo, foi conversa fiada, porque naquela entrevista ele já sabia que não ia ficar. Então, safado, mau caráter. Ele já sabia. Ele já sabia que não ia ficar. Minha opinião, tá? Jogou para a galera. Jogou pra galera. O Gerson não é ídolo do Flamengo. Ele poderia ter sido. Ele jogou no lixo a idolatria que a torcida tinha por ele. Bom, então, tanto o Flamengo quanto o Botafogo já sabiam que esses dois iriam sair. E poderia ter mais gente. No Flamengo, Wesley, o lateral, né, muito cogitado aí, muitos clubes atrás, pode sair, ainda não saiu, mas pode sair. E no Botafogo, poderia aparecer alguma coisa como apareceu. O Jair, o zagueiro. Então, o Igor Jesus foi para o time inglês. O Gerson foi lá para a Rússia, né? Sei lá, acho que foi lá para a Rússia. É... Só que aí o Botafogo vende o Jair para o mesmo time que o Igor Jesus está indo. Eu só não entendi o Jair ter sido vendido pelo Botafogo pelo mesmo preço que comprou. Isso, sinceramente, eu não entendi. Tá? O Igor Jesus foi vendido por um valor legal. Agora, o zagueiro foi comprado pelo Santos, pelo que eu li aqui, 12 milhões de euros, e foi vendido para o time inglês por 2 milhões de euros. O Jair não se valorizou nada em 6 meses. O Jair disputou o Mundial. Então, cara, essa venda aí do Jair para o mesmo time do Igor Jesus deve ter alguma coisa por trás que eu não sei. Então eu não vou julgar o Dexter. O Dexter não é de jogar dinheiro fora. Muito pelo contrário. Ele faz boas vendas, tá? Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha em relação a isso. Porque o Luiz Henrique foi vendido muito caro, sei quem, sei quem, sei quem. E aí, quando eu me deparei com o Jair, eu achei estranho ter vendido o Jair pelo mesmo valor que foi comprado. Um garoto novo. Então, eu achei bem estranho isso. Mas deve ter uma explicação. E aí, o Botafogo, com a eliminação, perdeu o Igor, perde o Jair. Tem aí uma eminência do goleiro John também poder sair, mas perde o treinador o Botafogo.
Mas eu acho que isso, na minha opinião, era meio lógico. O Renato Paiva sair do Botafogo era meio lógico. Para mim era questão de tempo. Por quê? Eu falei aqui, quando o Botafogo contratou o Renato Paiva, eu fiz um vídeo aqui, eu falei, olha só, o Renato Paiva não tem as características do treinador anterior. A torcida do Botafogo vai chiar, porque ele é diferente. Eu falei isso aqui, tá? Mas o Botafogo foi levando, foi levando, foi levando, chegou no Mundial, ganha a primeira partida, primeiro tempo muito bom, segundo tempo muito ruim, pega o PSG, campeão da Champions, ganha, jogou todo atrás, mas se defendeu brilhantemente, mas ganhou. E aí joga a outra partida contra um time europeu, o Atlético de Madrid, joga tudo atrás e perde. Vai para jogar contra o Palmeiras, a gente imagina, bom, contra o Palmeiras, o Botafogo vai jogar de uma outra maneira. Não, o Botafogo joga exatamente igual jogou contra o Atlético de Madrid e contra o PSG. Perde de novo e é eliminado. Bom, se a torcida do Botafogo tinha alguma dúvida sobre como o Renato Paiva monta seus times, acabou. Mas eu tinha falado, o Renato Paiva não é treinador de botar dois homens de armação. Renato Paiva é treinador para botar três volantes, um homem de armação e o ataque. Eu falei isso aqui, porque eu acompanhei o Renato Paiva no Bahia. Falei isso aqui. Então o Renato Paiva ter saído do Botafogo é uma questão de tempo. E obviamente a saída do Renato Paiva foi muito em virtude de ter jogado contra o Palmeiras da mesma maneira que jogou contra o Atlético de Madrid e contra o PSG. Óbvio que foi isso. Óbvio que foi isso. E ter perdido. Então, eu não achei surpresa nenhuma o Renato Paiva ter saído. Então, sequelas. O Botafogo já sabia que ia perder o Igor Jesus, mas aí já contratou o Arthur, né? O centroavante, trouxe alguns argentinos, né? Um garoto, outro mais cascudo ali pro meio, que talvez com um novo treinador vá jogar com dois volantes e dois meias de armação, ou com três atacantes, um meia de armação e dois volantes, e aí sim se encaixa. Eu, particularmente, eu não entendi por que o Botafogo contratou dois jogadores ali para o meio, para a parte da frente, tendo Renato Paiva como treinador. Com certeza não foi o Renato Paiva que pediu, com certeza não foi o Renato Paiva que pediu esses dois meias. Não foi. Isso aí é coisa do Dexter. Ele empurrou o goela abaixo. E o Renato Paiva não ia usar. Não ia usar. Então, sequelas do Botafogo, o Igor Jesus ia sair, sai o Jair, né, o zagueiro, que eu vou falar de novo. Não entendi porque saiu pelo mesmo valor. Sai o treinador e a gente pode ter nessa janela aí mais gente saindo. O Botafogo contratou aí meio de campo, contratou um centroavante, talvez venha um pouco diferente, né? Com as características. O novo treinador, que a gente não sabe quem vai ser, está se falando aí no filho do Ancelotti, treinador da seleção brasileira. O cara não vai ter tempo, porque está faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o treinador que o Botafogo contratar vai ter problema para armar o time. A não ser que coloque o caçapa. A não ser que coloque o caçapa. Mas a gente olhar uma sequela muito grande, sinceramente eu não vi uma sequela muito grande do Botafogo nesse Mundial. Sinceramente eu não vi. Eu particularmente achei assim, Botafogo, como Flamengo, poderia chegar ali nas quartas de final, tá? Como o Palmeiras chegou. O que o Fluminense está fazendo ninguém imaginava, torcedor, ninguém. É muito acima da, 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 do imaginário. Então, amigo torcedor, o Botafogo, as sequelas, sinceramente, eu não vejo. Ter saído o Renato Paiva, eu não vejo como sequela. Eu acho como vantagem colocar um outro treinador, minha opinião. Ter perdido o Igor, já sabia. O zagueiro Jair, bom zagueiro.
mas deve ter alguma coisa por fora que o Dexter vai ganhar lá na frente. E dá para recompor com algum outro zagueiro lá, porra, de qualidade. Então eu não vejo o Botafogo ter saído desse Mundial com grandes sequelas. Já o Flamengo já sabia que ia perder o Gerson, né? Apesar do Gerson, na minha opinião, já vou falar, ter agido com mau caratismo igual o pai, então eles são iguais. Para mim, não era nem pro Gerson jogar o Mundial. Minha opinião, não era nem pro Gerson ter jogado o Mundial. Não era nem para ter ido. Mas foi, então o Flamengo sabia que o Gerson ia sair. É, o Flamengo sabia que após o Mundial poderia perder o Wesley, ainda está nessa negociação aí, se vai sair, não vai. Tem alguns outros jogadores sendo sondados, né? Se falando aí em Léo Ortiz, que pode sair. E o Flamengo vendo contratações. O Botafogo contratou alguns antes, o Flamengo não. O Flamengo só contratou o Jorginho, que por sinal caiu igual uma luva. É o Jorginho e mais alguém. Só que o Flamengo teve sequelas, né? O Flamengo perdeu o Eric Pulgar, né? Vai ficar 2, 3 meses afastado, então o Flamengo vai ter que contratar também um outro volante. Então, o Flamengo, de sequelas, é, não vejo o Gerson como sequela, tá? Mas o Eric Pulgar, uma sequela, vai ficar um tempo afastado, de repente só volta no que vem. Lado positivo, o Jorginho chegou e chegou encaixado. Como sequelas, alguns questionamentos em cima do Felipe Luiz, né? E aí, fazendo comparação com o Renato, eu acho que não tem nada a ver, tá? São situações diferentes. Renato Gaúcho e Felipe são situações diferentes. Não acho que o Felipe Luiz tinha que botar o Flamengo para jogar igual o Botafogo jogou contra o Bayern. O Flamengo jogou do jeito que jogou contra o Chelsea e ganhou, tá? E jogou contra o Bayern. Deu mole, colou as placas no início, tomou 2 gols, mas jogou, fez uma partida brilhante. Eu preferia ver o Flamengo jogando do que todo atrás, opinião minha, tá? Poderia ter tomado saco? Poderia, mas eu preferia ver o Flamengo jogando do jeito que sempre jogou, tá? Então o Flamengo sai com sequelas aí. Do Pulgar, de alguns questionamentos em relação ao Felipe Luiz, normal. Uma situação complicada do Boto com a torcida do Flamengo. O Boto, após o Mundial, se queima com a torcida em relação ao Pedro. E aí teve aí uma situação do Boto com o Mauro César, que o Mauro César provou que nem eu estava tentando vender o Pedro mesmo. Ficou nítido para todo mundo que o Felipe Luiz falava em relação ao Pedro, não é bem verdade. Não é bem verdade, tá? Não, o Pedro é isso, o Pedro é aquilo outro. Bom, o que o Felipe Luiz falava não é o que ele fez. Ele sacou o Pedro do Mundial por entender que o Pedro não tem volume para isso, não tem o estilo dele. E aí, falar em vender o Pedro um valor muito abaixo, o Pedro ainda pode sair, né? E aí teve uma repercussão horrorosa com a torcida. O BAP teve que chamar o Boto no ovo, né? Teve que chamar. E o Flamengo agora está trazendo alguns jogadores. Está se falando aí de um irlandês. Bom, eu até vi o vídeo desse irlandês. Ele é driblador, joga pelo lado esquerdo, onde tem o Cebolinha, onde tem o Michael. Só que ele parece ser um jogador que joga pelo lado e que tem o drible curto, habilidoso, mas ele me parece ser mais armador do que o Cebolinha e o Michael. O problema, irmão, é que ele é irlandês, ele é escocês, é que joga pela seleção da Irlanda. A gente não sabe se ele vai dar certo aqui, tá? E aí tem um colombiano que o Flamengo já estava tentando antes do Mundial, um meia ali.
que talvez se encaixe ali no lugar do Gerson. Na verdade, eu acho que quem ficaria mais ou menos ali seria o Jorginho, mas aí com o Pulgar se machucando, deve ter alguma outra configuração ali. Então, qual foi as situações que o Flamengo teve com a eliminação? O Gerson eu não vejo como problema. Problema o Flamengo trouxe o Pulgar machucado, um questionamento em relação ao Felipe Luiz e uma rusga do Boto após o Mundial, do Boto com a torcida onde o BAP teve que intervir. Se esperava mais do Flamengo? Sim, se esperava que o Flamengo chegasse até umas quartas de final, quem sabe. Mas, irmão, pegou o Bayern de Munique. Ah, o Bayern de Munique foi eliminado depois? Sim, mas pegou o Bayern de Munique. Não é um time de segunda prateleira, terceira prateleira, de primeira prateleira. E só lembrando, o Bayern de Munique jogou mais do que o PSG. O Bayern de Munique estava jogando mais do que o PSG. E aí tem coisa de futebol que acontece. Então, cara, sequelas, sequelas, que grave, que pode causar problemas pro restante da temporada, sinceramente, não vi nenhuma sequela, nem em Botafogo e nem em Flamengo. O que ia acontecer, a gente já sabia. Aconteceu a mais. O Jair saindo pelo Botafogo, pode sair o goleiro, o treinador saindo. Do Botafogo, o Gerson, eu não conto como sequela, não era nem para ter ido. Sequela, sim, o Eric Pulgar ter se machucado. Um questionamento ali em relação ao Felipe Luiz, mas também enxergo. Esse Mundial mostrou pro Felipe Luiz e pro Brasil o que se tem que fazer para se igualar mais. Vimos que o futebol europeu do futebol brasileiro não é essa distância toda, é uma distância menor, tá? Mas o que tem que se fazer para, principalmente naquele jogo Bayern de Munique e Flamengo, ficou nítido o que tem que se fazer, é intensidade. A situação não é qualidade, é intensidade. A intensidade é o ponto. E aí, talvez, as contratações, algumas coisas que começam a se fazer aqui no Brasil um pouco para frente, é justamente isso. Jogador que tenha intensidade. Qualidade tem que ter sempre, mas tem que ter intensidade. E talvez a sequela que aconteça, principalmente no Flamengo, é essa, com o Felipe Luiz, de ter jogadores de mais intensidade. Então, talvez alguns jogadores ídolos vão acabar perdendo espaço. Vou dar um exemplo. Nesse papo de intensidade, o Gerson ia acabar perdendo espaço. Porque o Gerson não tem essa intensidade que se imagina que o Felipe Luiz queira. Como a Rascaeta também não tem essa intensidade. Vai fazer o quê? O Rascaeta tem a mesma intensidade do Pedro, por exemplo. Então, amigo, sequelas. Sinceramente, não acho que teve tantas sequelas nem em Botafogo e nem em Flamengo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui!